Olá, aqui é o professor Bruno Leal. Eu trago para vocês neste vídeo uma questão importante da SpaceX, que caiu no ano de 2015. Vamos lá. Assinale a alternativa correta quanto ao emprego do verbo haver. Questão clássica, tradicional, muito comum, já caiu centenas, talvez milhares de vezes ao longo das décadas, né? No histórico dos concursos públicos civis e militares. Então, é uma questão que você tem de saber fazer, porque a probabilidade de cair na sua prova é muito grande. Pause o vídeo, tente fazer sozinho, daqui a pouco você vê a resposta. Vamos lá, você certamente se lembra de que o verbo haver, no sentido de existir, ele não tem sujeito e fica no singular, não é verdade? É o que acontece, por exemplo, na letra C de casa. Haviam tantas folhas pelas calçadas. Existiam tantas folhas pelas calçadas. Como o haver pôde ser trocado, substituído pelo existir, então ele não tem sujeito e fica no singular. Havia tantas folhas pelas calçadas, beleza? Tranquilo? A mesma coisa acontece na letra E. Não haverão umas sem as outras, não existirão umas sem as outras, ok? Então, como você consegue trocar o haver pelo existir, o haver não tem sujeito, fica no singular, não haverá umas sem as outras, beleza? Não haverá umas sem as outras. Eventualmente, o verbo haver vai estar inserido na chamada locução verbal. Se ele for o verbo principal, o segundo verbo, né, da locução verbal, significando existir, ele também não terá sujeito e vai transmitir sua impessoalidade ao verbo auxiliar, que deverá ficar no singular. Então aqui, ó, em vez de devem haver leis, devem existir leis, o correto é deve haver leis. O haver no sentido de existir, numa locução verbal, sendo o verbo principal dessa locução verbal, ele contamina o auxiliar que fica no singular, correto? Já na letra B de bola, você tem que tomar cuidado porque nós temos aqui dois verbos, né, novamente. Temos aqui um tempo composto, né, o haver mais o particípio, sendo que o verbo haver, nesse contexto, não significa existir. Repare, não cabe a troca. Também a mim me existirão ferido. Não encaixa, não rola, não fica legal. Não cabe a substituição do haver pelo existir. Sendo assim, ele é conjugado normalmente. Tá? Ele tem sujeito e concorda com ele normalmente. Por isso que o gabarito é a letra B. Também a mim me hão ferido, sem problema nenhum. Hão ferido é estranho à beça. Tudo bem, concordo. É uma construção raramente utilizada entre nós na linguagem coloquial, na linguagem cotidiana. Porém, está correto, já que o haver aí não significa existir, sendo assim ele tem sujeito e com ele concorda normalmente, indo ao plural normalmente, se for o caso, tá bom? Complementando, na letra D de dado, nós temos o verbo haver indicando tempo decorrido. O haver e o fazer indicando tempo decorrido são impessoais e ficam no singular. Haviam 8 dias? Não, havia 8 dias que não via guma. Tá legal? Muito comum também em prova essa construção. Repare que eu costumo dizer para os meus alunos que quando ele cobra o verbo haver, em termos de concordância, em geral, ele usa muito o haver no pretérito imperfeito do indicativo. Por quê? Haviam tantas folhas não soa mal.
passa batido, não nos parece estranho dizer haviam tantas folhas, haviam 8 dias. Agora, por exemplo, o cara já vai, né, colocar um pezinho atrás, né, quando lê o ferido. Poxa, tá certo isso aí, ele vai analisar com um pouquinho mais de atenção. Agora, o haviam passa despercebido, ele passa batido, né? Então ele é perigoso numa prova, porque o aluno não identifica num primeiro momento que ele possa estar errado, porque ele não soa mal, não é verdade? Agora o ferido, apesar de estar certo, né, nesse contexto, vai fazer com que o candidato pelo menos preste um pouquinho mais de atenção nele, né? Concorda comigo? Então é isso aí. Gabarito, letra B. Muito cuidado com o verbo haver na prova. Apareceu o verbo haver na prova, pulguinha atrás da orelha, pezinho atrás, muito cuidado. Já verifique se ele significa existir ou não. Se significar existir, ele tem que ficar no singular, beleza? Então, já garante a questão logo de cara. Correto? Leal Concursos, incomparável. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo vídeo.